Capítulo 864, do lado da moralidade e do princípio tradução. Do Koan revisão. Ed Padrim, sua pequena besta, o que você disse? Situyopsi estava tão brava que quase desmaiou. Ela já tinha dado a Li Ming uma oferta de 1.500.000 de pedras de essência espiritual, mas Li Ming na verdade abriu a boca como um leão e exigiu a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio e a alabarda sanguinária da Grande Desolação, dois tesouros de alta classe. Seu valor era impossível estimar. Li Ming olhou para Situyopsi com ligeira indiferença e depois riu. Esta é uma luta de vida ou morte para começar. Desde que eu derrotei Situyopsi, eu também posso tirar a vida dela e naturalmente tudo nela seria mel. Estes são os costumes estabelecidos no continente da queda do céu. Você acha que pode usar um sabre para tentar me matar? Quando seu plano falhar, eu de alguma forma devolveria esse sabre a você. Li Ming não temia Situyopsi. De qualquer forma, ele simplesmente não era capaz de fazer mais nada. Não é como se ele estivesse planejando matar a Situyopsi de qualquer maneira. Matá-la não era benéfico para ele. Se assim fosse, então ele pode também fazer um acordo com o reino divino de Azura. Mas Situyopsi foi tão arrogante que ela realmente começou como uma oferta de 1.500.000 de pedras de essência espiritual. Isso era simplesmente uma oferta vergonhosa. Seu pequeno bastardo Situyopsi retorceu essas três palavras e então se virou para olhar para Situyopsi. Aotia, este pequeno animal não pode viver. Nós três lutaremos juntos. Eu e o tio imperador vamos parar Shibai e aquele velho mascarado enquanto você mata aquele garoto. Com a sua força, você deve ter pelo menos 70 ou 80% de chance de matá-lo. Depois de uma luta de vida ou morte que pretendia resolver suas diferenças, a Situyopsi realmente desconsiderou os resultados e lançou um ataque violento. Como ela já havia acabado com qualquer reputação que lhe restava, simplesmente não se importava com a forma como o resto do mundo marcial a olhava. Situyopsi respirou fundo e calmamente disse: a terceira potência do reino mar divino do clã abandonado por Deus já chegou. Ele está se escondendo no espaço distorcido em torno de Lilanja. Com Lilanja sob a proteção de uma potência do reino mar divino qualificada nas leis espaciais, você realmente acha que eu tenho 70 a 80% de chance de matá-lo? Quando Situyopsi ouviu as palavras de Situyopsi, ela ficou atordoada. Ela abriu a boca como se quisesse falar, mas finalmente não disse nada. Situyopsi ponderou por um momento. Embora ele devesse ser mais forte que aquele terceiro ancião do reino mar divino, querer suprimi-lo em poucos movimentos não era realista. Mesmo se ele desconsiderasse como os artistas marciais do mundo vissem e atacasse Lilanja publicamente, ele ainda teria que fazer isso em uma situação em que ele seria capaz de matá-lo instantaneamente e com sucesso. A atmosfera ficou tensa devido ao impasse. As três potências do reino mar divino do clã abandonado por Deus enfrentavam as três potências do reino mar divino do reino divino de Azura. Embora as palavras anteriores de Situyopsi tivessem sido cheias de bravatas, a verdade era que ele realmente não queria lutar aqui. Ele podia não temer ninguém, mas com tantos mestres presentes, um deles podia se aproveitar do caos e lançar um ataque furtivo contra Situyopsi. Se isso acontecesse, era óbvio o que aconteceria com ela. No final, Situyopsi simplesmente havia trazido muito poucas potências importantes aqui hoje. O reino divino de Azura tinha mais de uma dúzia de anciãos supremos do reino mar divino. 3 deles eram velhos tios imperadores que estavam em reclusão ou estavam viajando pelo mundo ou se aventurando por suas próprias chances de sorte. Era impossível para ele pedir àqueles 3 tios imperadores que escoltassem Situyopsi para uma única batalha. Quanto ao resto dos anciões supremos do reino mar divino, eles tiveram que ser deixados para trás para defender o reino divino de Azura. Assim, o reino divino de Azura não tinha muitos mestres que eles puderam trazer hoje. Num impasse tão terrível, um longo sino tocou de repente. Um velho notável enrugado de roupa azul veio cavalgando para frente no lombo de um boi verde, com um bastão de pessegueiro na mão. Aquele som de zumbido tinha vindo do sino de cobre ao redor do pescoço do boi verde. Esse velho de roupa azul era ancião da boa fortuna.
Todos, por favor, acalmem-se e sejam pacientes. O ancião da boa fortuna só falou algumas palavras casuais, mas essas palavras pareciam conter uma aura invisível. A atmosfera tensa imediatamente se acalmou. Assim que Situaotian viu o ancião da boa fortuna, suas pupilas repentinamente se encolheram. Dizia-se que esse velho companheiro vivera 8.000 anos. No continente da queda do céu, ele era o humano mais velho vivo. Situaotian naturalmente temia e respeitava-o. Então foi ele quem me avisou do ataque furtivo. Quando Situbo não o atacou furtivamente, Li Ming ouvira uma velha voz cheia das características da idade, lembrando-o de vigiar suas costas. Aquela voz era a mesma que a do ancião da boa fortuna. Li Ming já estava em um estado precário no momento. Se o ancião da boa fortuna não o tivesse advertido, ele poderia ter sido atingido por Situbo Man. No mínimo, ele teria sido atingido pelas ondas de choque de energia. Nessa situação tensa, se ele tivesse sido gravemente ferido e tivesse perdido sua eficiência no combate, isso sem dúvida o colocaria em uma posição extremamente perigosa. Assim, Li Ming sentiu-se muito grato ao ancião da boa fortuna. Imperador divino Situaotian, que tal ouvir as palavras de um velho? Em um confronto de dois lados, o ancião da boa fortuna apareceu de repente, adicionando uma série de variáveis complexas à mistura. Todos os artistas marciais presentes subitamente se levantaram, esperando para ver o que aconteceria. Isto estava relacionado com o destino nacional do reino divino de Azura e o destino do futuro ser mais alto sob os céus. Naturalmente atraiu a atenção de todos os presentes. Situaotian uniu as sobrancelhas. Quando se tratava dos interesses do reino divino de Azura, ele simplesmente não queria que pessoas de fora interviessem. Isso porque, para os assuntos de hoje, não importava o que acontecesse, era o reino divino de Azura que estava errado. Enquanto este ancião da boa fortuna decidisse raciocinar com lógica e princípio, então quaisquer observações que ele dissesse seriam extremamente desfavoráveis para o reino divino de Azura. Como Situaotian poderia estar disposto a permitir que isso acontecesse? No entanto, o status e a antiguidade do ancião da boa fortuna, que poderiam esmagá-lo na lama na verdade não lhe davam outra escolha senão suportar isso. Ele relutantemente disse: Senhor Boa Fortuna, por favor, fale. O ancião da boa fortuna assentiu. Ele olhou para Shibai e Li Ming, querendo saber o que eles achavam disso. Li Ming juntou os punhos e disse: Senhor Boa Fortuna, por favor, fale. Este júnior escutará com muita atenção. O ancião da boa fortuna sorriu levemente. Já que vocês dois estão dispostos a me dar um pouco de reputação a esse velho, então eu irei agir como pacificador desta vez. Pequeno amigo Lin Lanjan, de acordo com o que eu sei, hoje é o dia em que você conheceu Situ Yonhui. Você não tem nenhum ressentimento ou injustiça com ela. Embora esta seja uma luta de vida ou morte, mostrar misericórdia e perdão é o que os homens devem fazer. Então, que tal deixá-la por hoje? Quando o ancião da boa fortuna falou, Shibai pressionou ligeiramente as sobrancelhas. Embora ele soubesse que o ancião da boa fortuna não tinha terminado de falar e ele deveria ter algumas condições destinadas ao reino divino de Azura, se eles concordassem agora, então seria impossível para eles voltarem a essa promessa. Eles teriam perdido todo o poder de barganha e só seriam capazes de ouvir o pedido do ancião da boa fortuna. No entanto, Li Ming na realidade concordou sem qualquer hesitação. Sem mencionar que o ancião da boa fortuna não terminou de falar, mas apenas a gentileza de avisá-lo do perigo era suficiente para Li Ming concordar com essa condição. Bom. Então, o Imperador Divino Situaotian, para o assunto de hoje, seu reino divino de Azura foi o primeiro a agir e até mesmo decidiu a batalha de vida ou morte para hoje. Esta batalha deveria resolver todas as inimizades entre vocês. No entanto, depois que esta batalha terminou, duas das potências do Reino Mar Divino do Reino Divino do de Azura realmente atacaram um mero garoto na primeira etapa da destruição da vida. Um deles até lançou um ataque furtivo contra ele. Temo que não importe aonde você for no mundo, não há como convencer ninguém de que o que você diz está certo. Conforme o ancião da boa fortuna falou aqui, Situ Yonhui e Situ Bonan tinham expressões extremamente feias.
O ancião da boa fortuna estava obviamente ajudando Li Ming. Ou melhor, podia-se dizer que ele estava do lado do princípio e da moralidade. Se não fosse pelo status e pela força do ancião da boa fortuna, eles já teriam virado as negociações de paz de cabeça para baixo. Situa Utia estreitou os olhos um pouco. Ele esperava que isso acontecesse. Desde que o ancião da boa fortuna apareceu, se ele não estivesse do lado dos princípios e moralidade, ele certamente seria criticado por todos. Em outras palavras, ele veio hoje para ajudar Li Ming. Senhor Boa Fortuna, apenas o que você quer.